A paz do Senhor. Eu tenho gravado alguns vídeos onde fala como o diabo trabalha, né? Talvez muitas pessoas pensem assim: nossa, por que ela fala como o diabo trabalha e não como Deus trabalha? Primeiro, quando você lê de Gênesis, Apocalipse, você descobre diversas maneiras de Deus trabalhar, mas são estratégias, não são a mesma maneira, né? Você vê Jesus curando um cego, cuspindo, fazendo uma lamazinha, cuspindo, passando no olho, mandando lavar, lá no rio fora da aldeia. Você vê uma outra cura, simplesmente levanta e anda, outro levanta, toma a tua cama e anda. Então você vê diversas maneiras de Deus trabalhar. E outra coisa que se entende é que ninguém realmente sabe o que se passa na cabeça de Deus, né? Senão seria fácil. Lúcifer queria tomar o trono de Deus. Se Lúcifer realmente soubesse o que se passava, né, na mente de Deus, ele poderia destronar Deus, né? Então é mais fácil saber como o inimigo trabalha e se armar, e se defender, e se proteger, do que saber como Deus trabalha, né? É, uma vez me entregaram a seguinte profecia. Eu estava num culto e também numa vigília. Deus usou uma vigília na igreja da pastora Maria, a pastora da mãe das minhas netas, Aninha, o Luciano. Ele veio e falou a mesma coisa que a missionária Meire, numa igrejinha aqui próxima, falou. Eu lembro que a Meire falou assim: Márcia, o diabo, ele armou diversas situações, ele tentou de diversas maneiras te derrubar. Não conseguindo, ele está tocando na sua filha. Ou seja, ele veio com diversas estratégias, da qual Deus veio uma por uma. Claro, irmãos, vamos deixar bem claro. O diabo trouxe ofertas, o diabo trouxe oportunidades que eu, dentro da palavra do Senhor, sabiam que não estavam vindo da parte de Deus, e eu simplesmente as recusei. Ao recusar aquilo que o diabo trouxe para mim, que eu sabia que não era da vontade de Deus, simplesmente os planos de Satanás eram desfeitos no automático, né? E ali ele tentou contra a minha filha e a Diana, né? Até tremendo, que ela tinha em torno de 3 anos, mais ou menos, e ela do nada, ela começou a emagrecer, e eu estava dentro dessa vigília, na pastora Maria, e o Luciano veio e falou assim: Deus manda te dizer que o diabo tentou te derrubar de diversas maneiras, não conseguindo, tocou na sua filha, mas Deus manda te dizer que está cortando esse laço. E eu tinha deixado a minha filha na casa do meu irmão. Eu via muito demônios, mas eu não acreditava no que eu estava vendo, e Deus fez com que a minha filha, a Diana, com 3 anos de idade, passasse a ver exatamente o que eu estava vendo. Parece assustador. E era, irmão, era. O que eu via, ela via. Sem que eu falasse, ela via. Eu tinha uma bruxa lá esquisita, com cabelo branco, não tinha essa bolinha, né? Ela sempre aparecia para mim, debochando. Toda vez que Deus falava: você vai pregar a palavra do Senhor, ela aparecia debochando. Deus vai te dar essa vitória, ela aparecia debochando. E a minha filha via: mãe, aquela tua amiga que tem um cabelo assim, tal, assim, ela via, com 3 anos de idade, ela via. As crianças são muito espirituais, né? E ela, na casa do meu irmão, ela falou: mãe, eu sonhei. Ela sonhava, passou a sonhar com um demônio entrando dentro do sonho dela e tentando tocar nela, né? Que era uma estratégia do diabo. E nessa vez, quando eu estava na vigília, ela disse que estava na casa do tio dela, sonhou nitidamente que estava lá, e ela estava lá, e que ela viu uns bichos como se fossem umas cobras andando no chão, sendo que pela primeira vez uma das cobras subia em cima da cama e não mordia nenhum dos primos dela, mordia ela. E ela começou a secar, secar, secar. E eu levava ela no médico, o médico trocava o remédio, passava soro. E minha filha, em uma semana, a ponto de uma amiga minha perguntar: Márcia, a Diana está com AIDS, né, com 3 anos de idade. E engraçado é que eu orava na casa das pessoas, mas eu não estava usando essa minha autoridade dentro da minha própria casa. Porque um dia eu simplesmente, sentada na mesa, eu olhando a Bíblia, chorando, porque eu tinha certeza que minha filha estava morrendo. Eu me levantei e falei para ela assim, ela deitada, ela já não estava andando mais. Primeiro ela parou de comer, depois ela parou de beber água. Os médicos sem visão não internavam ela.
porque eu também via que era espiritual, não adiantava internar, não adiantava trocar o remédio. Eu estava vendo que estava vendo uma batalha espiritual contra a minha vida, com permissão de Deus, tudo é com permissão de Deus, para que eu viesse a me afastar, a blasfemar, a murmurar contra Deus, achar que Deus não era comigo. Então era uma estratégia de Satanás. Eu via minha filha, estava morrendo diante dos meus olhos, mas eu continuei fiel a Deus. E nesse propósito, eu fui até a sala, ela deitada, que já não estava nem mais andando. Eu falei, filha, senta, fecha o olhinho, né? Afinal, uma criança de 3 anos. Fecha o olhinho, filha. Fica quietinha que a mamãe vai orar. E eu fiz uma oração que eu nem costumo fazer, mas eu tenho que estar, que eu estava realmente revoltada com o diabo, né? Eu costumo falar em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que expulsa. Sai o demônio, tem que bater em retirada, acabou. Não tem demônio grande, não tem demônio pequeno, não tem demônio médio, tem demônio de frente, de trás, de costas, não tem. Em nome de Jesus, sai, acabou. Só que eu botei a mão, eu falei assim, demônio do inferno, tira as tuas patas da minha filha agora, em nome de Jesus. E aí eu fui falando essas coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aí eu falei, filha, agora deita, né, fica quietinha aí. Eu mandei ela fechar o olho porque a oração ia assustar uma criança. Mas ela estava acostumada com a mãe dela orando, ela andava comigo. Eu mandei ela deitar e ficar quietinha e voltei. Continuei lendo a Bíblia na cozinha, minhas lágrimas caíam na Bíblia, mas passou uns 5 minutinhos, a Diana veio até mim e falou assim, mãe, me dá água. Nossa, foi um alívio, irmão. Fazia dias que minha filha não bebia água. Aí eu botei água, ela bebeu um colinho, aí eu levei ela com cuidado, deitei de novo. Daqui a pouco veio ela, mãe, me dá mais água. Aí bebeu mais água, eu levei ela de novo. Daqui a pouco ela, mãe, me dá um negócio para comer, né? E eu fui, levei ela na escola nesse dia. E não, acho que foi na segunda-feira, que eu sou meio perdida com o tempo. Eu só lembro da professora, ela estava no jardim, e assim que eu encostei, uma mãe encostou em mim e falou assim, filha, você tá comendo? Falando lá com a filha dela, porque você é de comer direitinho, você não está comendo, né? Tá acontecendo alguma coisa, filha? Nem em casa, eu vou perguntar ao seu professor. E aquilo me chamou atenção, porque a minha também não estava comendo. Quando eu fui buscar de tarde na creche, a professora dela já veio com o olho desse tamanho e falou assim, hoje ela comeu tudo. Não, mas eu acho que comeu porque era estrogonofe, né? Todas as crianças comeram. Ali eu percebi que havia um demônio de acompanhamento. Ou seja, a minha filha, ungida do Senhor, estava sendo afrontada pelo diabo. Mas aonde ela ia, o diabo a acompanhava. E quem estava ao derredor estava. Quando eu quebrei o laço que estava sobre a vida da minha filha, um monte de outras crianças foram libertas. Muitas vezes a gente pensa que está orando só pela nossa casa, mas a gente está destruindo todo um projeto, toda a situação armada contra Satanás, né? Então, muitas vezes a gente pensa, vou orar só pela minha mãe, vou orar só pelo meu pai. Não, você tem que entender que todo soldado do Senhor se prontifica a orar por todos. A palavra fala que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Ou seja, amigos esse que em vez de abraçá-lo, né, falar, estamos aqui, Jó, não interessa se tu pecou, se tu deixou de pecar, nós vamos estar aqui orando com você, não, tu é pecador, Jó, tu é pecador, porque o nosso Deus é justo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. Se tem alguém errado aqui é você, Jó. Mas só que Jó não tinha errado. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não sabemos qual é a conversa que o diabo está tendo com Deus ao nosso respeito. Então, muitas vezes nós pecamos, porque a palavra fala que Deus fala que os amigos de Jó não falaram o que era reto de Deus. Mas quando você lê o tempo todo, você vê que eles estão engrandecendo o nome do Senhor e dizendo que se tem alguém errado, só pode ter sido Jó, porque o nosso Deus é justo e bom. Só que Deus não o considerou assim, porque Deus sabia que Satanás, lá no céu, estava falando de Jó. Deus deu testemunho de Jó. Viste meu servo como é reto, como se desvia do mal, como anda nos meus caminhos. Ou seja, estava vendo uma batalha espiritual na vida de Jó, por conta de que ele era muito fiel, né? E quando os amigos vieram ainda piorar a situação, o acusando, Deus falou, ora pelos seus amigos, Jó. Ou seja, Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele abençoava, enquanto ele orava, enquanto ele clamava por perdão na vida dos amigos. Então, toda uma oração, ela acaba com toda uma situação no mundo espiritual. É isso que a gente tem que entender, o poder
da oração. Tem pessoas que elas simplesmente param Deus na terra porque elas são fiéis, porque elas são obedientes. É essa obediência, é essa intimidade que Deus tem buscado na terra. De Gênesis a Apocalipse, mas principalmente nos livros onde há guerra, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que está havendo batalhas onde Deus está mostrando como o inimigo trabalha, né? Tem uma situação até com o nosso profeta Eliseu, que mandam matar o profeta por conta que tudo que o rei armava para acabar com Israel, Deus revelava a Eliseu como o diabo, né? O inimigo estava trabalhando e Eliseu avisava o rei de Israel. Ou seja, não vai por ali porque o rei inimigo tá te esperando, faz assim, faz assim. Aí o rei inimigo começou a achar que tinha um espião no meio deles, porque tudo que ele falava, só que tinha um lá no exército inimigo que conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus com a qual eu e você servimos. E esse falou assim, olha só, ele, tudo o rei, falando com o inimigo, né? O soldado inimigo falando com o rei inimigo. Tudo, rei, que você fala na tua câmara, ou seja, tudo que tu arquiteta contra o povo de Deus no teu quarto, enquanto tu tá deitado, o Deus a qual Eliseu serve revela a Eliseu e ele revela ao rei. Ou seja, Deus mostra como o inimigo trabalha para nós nos defendermos. Por que a gente fecha a porta, né, com chave, com trinca, os portões? Porque nós sabemos que a primeira entrada do inimigo são as portas. Então a gente tem que fechar as portas, né? Por que muitos se preocupam com muros? Porque sabemos que o inimigo vai tentar pular o muro, né? Então, tudo isso no mundo espiritual funciona dessa seguinte maneira. Como o diabo trabalha, como o inimigo trabalha, por onde que ele quer entrar dentro da minha casa. São portas que precisam ser fechadas. Quando eu mostro para você as situações, como eu falei, o inimigo traz coisas, traz oferta, você depois leia Mateus 4, onde o próprio Jesus vem lá, o diabo tentar Jesus. Jesus não pode ser tentado, mas lá está. Jesus está mostrando nessa passagem, olha, o diabo vai vir te tentar. Vai vir com ofertas tentadoras, com coisas que parecem bênçãos, mas que não vêm da parte de Deus. Então, o que ele fala? Diga não, como eu disse não, mesmo que ele venha com a palavra, porque o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que nós somos daqui, ele está antes da fundação do mundo, ele já estava lá. O diabo era um anjo, estava ao lado de Deus, né? Tentou tirar o trono de Deus. O que ele vai tentar então fazer com a nossa casa, com a nossa família? Se ele ousou lutar contra o próprio Deus, imagina nós que somos pequenos, né? Então precisamos dessa guarda de Deus, precisamos verdadeiramente viver o Salmo 91, porque não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 e botar na estante. Deus é contra a simpatia, simpatia não funciona no reino de Deus. O nosso Deus, ele é alegre, não é simpático. Eu costumo dizer, irmã, você é uma irmã simpática, irmã? Tu também é irmã? Porque Deus abomina. Simpatia são magias brancas, são feitiçarias consideradas leves. Se já leva o nome de feitiçaria, foge, irmão. Porque simpatia são portas abertas para o inimigo entrar. Então são portas que precisam ser fechadas. Se eu sei o que eu preciso fazer, porque eu sei como o diabo trabalha, né? Eu já começo a entender por aí. Em Mateus 4, o diabo vem oferecendo para Jesus coisas boas, vem oferecendo exatamente aquilo que Jesus deveria ter. Ou seja, o diabo vai vir até nós nos oferecendo aquilo que nós achamos que merecemos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Mas nós sabemos, nós realmente sabemos se veio da parte de Deus ou não. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele revela tudo. Nós é que nos fazemos de maluco, amém? Sabendo como o inimigo trabalha, eu sei exatamente como me proteger e me defender. E nós somos a coluna da nossa casa. Quando eu estou guardando a minha casa, o diabo não entra. Isso até me fez lembrar que logo no início, quando eu ainda era membro, no início da minha caminhada, Deus me deu uma visão.
Eu estava no meio da minha sala, com as mãos estendidas, e eu orava. E do lado de fora dos meus muros, eu via um monte de demônio andando para lá e para cá, como uma sombra. No geral, vem sombras escuras, né? Mas eu via uma sombra branca andando para lá e para cá e tentando entrar. Mas enquanto eu estava orando no meio da minha sala, com as mãos estendidas, e eu ouvia Deus falando, guardando quem está nos quartos. Quem estava nos outros cômodos? Quem estava no quarto? Meus filhos, minha mãe, minha família. Então, enquanto eu orava, o inimigo não podia entrar. Mas aí eu cansando, minhas mãos começaram a cair. Nisso que eu fui parando de orar e minhas mãos começaram, o inimigo começou a pular o muro e eles começaram a se aproximar de mim e já querendo passar e invadir o quarto, ou seja, atingir a minha família. Por quê? Porque eu estava parando de orar, eu estava desfalecendo, eu estava me cansando. Levando para o mundo espiritual, eu estava começando a ficar de bobeira e indo para a minha zona de conforto. E o inimigo estava pulando os muros e invadindo a minha casa, tentando me tocar e avançar e atacar a minha família. Nós somos soldados do Senhor. Nós fomos levantados para, através da oração, da obediência, da palavra, essa intimidade que nós temos com Deus. O diabo, em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Deu para entender esses vídeos, como o diabo trabalha? Amém?